Olá, paz do Senhor Jesus. Nós vamos dar início a mais um estudo de um dos livros da Bíblia. A escolha dessa vez é o livro de Esther. Pois é, né? Depois de muito pensar, depois de muito pedir orientação do Senhor, mas brotou a vontade e o desejo de falar acerca do livro de Esther. E a partir desse vídeo, que vai ser uma introdução ao livro, a gente vai levantar algumas coisas, mas vamos entrar propriamente nos capítulos em si a partir do próximo vídeo, né? Então eu queria fazer um levantamento, um contexto de modo geral, né? De onde se situa, que é na capital de Suzã, onde era a capital, onde era essa capital, qual a importância, qual o império. A gente vai falar de um rei, mas não é de um rei judeu, a gente vai falar de um contexto totalmente diferente do que a gente já conhece da história da Bíblia. Claro que o livro de Esther é uma história muito conhecida, todo mundo sabe, de uma escrava que se tornou rainha, mas o que a gente pode entender nos pormenores? A gente vai deixar o Espírito Santo ministrar os nossos corações e a gente vai perceber e entender e sentir o que ele irá nos conduzir. Nós vamos falar principalmente de Esther e Mordecai, mas a gente também vai falar acerca do rei Assuero, que é conhecido também como Xerxes. Nós vamos falar de Amã, nós vamos falar da rainha Vasti. Então nós vamos falar de alguns personagens que para nós são conhecidos. E ao decorrer do estudo, eu vou falar em detalhes cada um desses personagens. No contexto geral, esses registros do livro de Esther, eles foram tirados e obtidos a partir das crônicas do rei da Pérsia. Como é um rei da Pérsia que estava no poder, onde tudo isso aconteceu, o registro ficou a partir deles, né? E aí sim foi tirado porque Esther era judia, né? Então é a história do povo, a libertação do povo. Nós vamos entender o objetivo desse livro também, que é mostrar a libertação do povo de Deus em meio de um decreto que era para exterminá-lo. Então nós vamos percebendo o quão importante a história de Esther tem para todos os judeus, não é verdade? E a gente percebe que esse livro ele é mais ou menos cerca de 516 a 506 antes de Cristo. Entende-se que Esdras, o escriba, é que o compilou, né, na cidade de Suzã também, e vai falar do grande livramento, exterminação dos judeus durante o tempo do cativeiro, né? E eu fico pensando assim, né, que o quão poderoso o nosso Deus é, que mesmo estando em cativeiro, mesmo estando em terra estranha, mesmo estando num momento que talvez nenhum deles pudesse pensar, será que ainda há chance para mim? Será que há alternativa? Será que ainda há chance? Será que é uma oportunidade? Será que haverá um livramento? Será que o Senhor ainda olha por nós? E nesse livro a gente percebe o quanto Deus ainda estava ali, cuidando do povo de Deus, permitindo que uma mulher se levante para ter um papel tão importante, num tempo onde, qual era o papel da mulher? Um papel muito pequeno, né? E de repente Esther vem para quebrar vários paradigmas, porque ela é a grande libertadora, ela é a grande intercessora, e como temos que aprender com ela. Então eu creio que esse livro ele vem para mostrar um pouquinho mais de como o Senhor, de maneira extraordinária, levanta pessoas onde elas estão. Eu sempre costumo dizer que o Senhor quer nos usar onde nós estamos, com o que nós estamos fazendo. Ali é o nosso start para operar na obra do Senhor. Esse estudo nasceu a partir disso. Um vídeo, um estudo no celular. Primeiro era um estudo em família, depois foi para a internet. Aqui está o segundo estudo, que vai ser online, mas eu já fiz 2 antes, no meio de pessoas, no grupo de pessoas. E a gente vai percebendo como o Senhor vai movimentando e como Ele pode usar cada um de nós para o que Ele quiser, da maneira que Ele quiser, não importa onde você esteja. Acho que a história de Esther veio mostrar isso para a gente. Ela ali, uma escrava, ela ali sem órfã, né? Eu não quero muito falar dela, ao mesmo tempo sem não ter como falar do grande, né, de ter levado o nome dela no livro. Então não tem como nessa introdução não falar um pouquinho dela, mas de uma mulher que fez uma diferença imensa
de uma mulher que teve um papel primordial, de uma mulher que com certeza, por mais que ninguém a visse, o Senhor a via, o Senhor sabia das intenções do coração dela, o Senhor sabia da firmeza do coração dela, o Senhor sabia o quanto ela era temente, porque a gente vai vendo que posicionamentos de Esté, atuações de Esté são imprescindíveis para que tudo ocorra da maneira que dê escape, da maneira que ocorra o livramento do povo. Olha que coisa linda. E aí não tem como a gente não lembrar, a gente pensar em Estela, num povo estranho, numa terra estranha, num reino estranho, sendo esposa de um rei que não é um rei que tem o mesmo Deus que ela, ainda assim ela faz diferença no contexto onde ela está inserida. E nesse momento a gente não tem como passar por essa história sem não lembrar de José, que de escravo foi governador, que teve um papel muito importante para que os judeus também fossem salvos de uma grande fome, de um momento de grande fome. Ele estava ali, num lugar muito importante, para que ele pudesse trazer também o escape. E aí também lembramos de Daniel, que foi levado cativo e que também teve um papel muito importante, e que a todo momento Daniel mostrava que era temente, antes era príncipe, agora cativo, e ainda assim ele não perdeu a identidade dele. Deste mesmo modo a gente percebe que Esté, mesmo sendo rainha, mesmo sendo esposa de um rei que não era do seu povo, ela entende qual é a sua identidade e ela faz diferença onde ela está. Ela é usada de maneira a ser aquela que vai interceder, aquela que é considerada a libertadora. A partir do que acontece no livro de Esté, é instituída a festa do Purim, que é comemorada até os dias de hoje. Olha que coisa linda, uma grande libertação, um decreto que era para extermínio e de repente vira um momento histórico, onde é celebrado até os dias de hoje. E que papel importante da mulher, de ter nesse decorrer, numa terra estranha, num lugar estranho, num rei que não era, e ela tem um papel, um divisor, ser um divisor de águas para a história do povo. Além disso, eu queria falar a cidade de Suzã, onde os personagens principais que nós vamos falar, Esther e Mardoqueu, eles estavam inseridos. Era uma cidade muito importante, uma cidade política, uma cidade muito grande. Ela, durante muitos séculos, ela foi considerada a capital. Ela ficava mais ou menos, eu peguei aqui a informação, cadê? Ela se estendia sobre a Índia, leste da Turquia, Etiópia, a oeste. As ruínas de Suzã encontram-se no Irã e perto da fronteira do Iraque. Então olha como ela era grande, olha como ela estava num território que hoje a gente sabe que é um território de conflito, é um território que sempre apontou para conflitos. A verdade é essa, mas essa cidade, ela era a grande capital, ela era a sede de todas as coisas, e onde Esté e Mordecai estavam inseridos, que naquela época era Radassa, até que sim, ela muda o nome para poder entrar naquele concurso de beleza, né, onde o rei procura uma nova rainha. E além disso, eu queria falar o objetivo. Qual é o objetivo do livro? É mostrar por quem, como foi esse livramento, é falar sobre essa instituição dessa festa do Purim, é também mostrar o cenário histórico que vai apontar para o libertador, que é filho de Esté, Dário, Medo. Então, olha quantas coisas. Outras curiosidades também a respeito do livro de Esté. Ele é o 17º livro da Bíblia, tem 10 capítulos, 167 versículos, 11 ordens, 21 perguntas, uma profecia, nenhuma promessa, nenhuma mensagem específica de Deus. Então, olha que quantas coisas a gente tem para aprender com relação ao livro de Esté. E a todo tempo, a todo momento, eu não posso deixar de mencionar, eu não posso deixar de pensar que no momento onde aquele povo que estava cativo, morando naquela cidade imensa, né, num país, em lugares que não era mais a terra deles, ainda assim o Senhor entrou com providência. Ainda assim eles viveram um grande livramento. Ainda assim, quando eles pensavam que não havia mais
o Senhor levantou, o Senhor instituiu, o Senhor libertou, o Senhor deu a oportunidade deles se fortalecerem, deles serem mostrados. Esté entra no castelo escondida, com outro nome, com uma outra identidade, mas no tempo certo ela se revela. E aí nós vamos entendendo como que onde você está inserido, onde você está plantado, é o lugar onde você vai fazer diferença. Não importa se é um lugar que você possa, não pode ser aqui. Talvez até pensasse, como eu, uma órfã, como eu, uma judia, como eu posso chegar, como pode ser eu? E era ela, porque ela estava no lugar certo na hora certa. E ela entendeu tudo aquilo que ela devia fazer. Ela tava num país que não era dela, num lugar que não era dela, no castelo que não era dela, do lado do rei que não era dela, mas ela sabia quem ela era. Acho que o grande aprendizado desse livro para nós fica nessa introdução. Você sabe quem você é? Você sabe onde você está inserido? Você sabe a diferença o que você faz, onde você está inserido? Você sabe que há um propósito de você estar onde você está, com quem você está, no momento que você está vivendo? O Senhor, Ele quer te enviar, Ele quer te usar. E é justamente no lugar onde você está que você vai fazer uma grande diferença. Talvez Esther não tivesse essa noção, mas ela fez uma grande diferença. Foi a partir da vida dela que houve o grande livramento do povo de Deus. A partir da sua vida, pessoas vão ser salvas. A partir da sua vida, mudanças vão acontecer. A partir da sua vida, sua casa vai ser alcançada. A partir da sua vida, pessoas vão ser levantadas. Talvez você pense como, e ao invés de você falar, Senhor, eis-me aqui, que seja onde eu estou, como eu estou, aonde eu estou, o que eu preciso fazer para. E que você nunca se esqueça a sua identidade, nunca se esqueça quem você é, nunca se esqueça onde Deus te plantou, como Deus te colocou. Nunca esqueça o Deus que você sirva, nunca esqueça da palavra. Então, o estudo da palavra é importante para a gente entender, para a gente conhecer, para a gente falar mais de Deus. Eu fico muito feliz de você ter chegado até aqui. E vamos comigo até o próximo capítulo.